queremos ter revelação, queremos ter o entendimento da Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ser transformados, renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Nós estamos ministrando nesses 21 dias de jejum sobre os dons espirituais. E quantos aqui têm sido impactados pelos dons? Você tem sido impactado? Eu tenho sido muito impactado pelo Senhor, lá nas nossas células, né? Os irmãos têm compartilhado tantos testemunhos, né? E até mesmo no ambiente, né, da célula, lá no nosso GM, lá na célula que eu participo ativamente, lá junto com o Rogério, nós temos presenciado os irmãos sendo usados com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de cura, os irmãos tendo manifestações desses dons do Senhor, amém? E esse é um ambiente que precisa ser comum no nosso meio, amém? É importante cada crente, até mesmo porque nós temos uma visão onde cada membro das nossas células, eles precisam ser ministros dentro da casa do Senhor, entende? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você precisa ser um ministro lá na sua célula. É isso que nós entendemos. Se nós pegarmos a Bíblia lá em 1 Coríntios 3:9, a palavra do Senhor diz assim: porque de Deus somos o quê? Isso daqui é para quem? É para os pastores? Sim ou não? Isso daqui é para os líderes de célula? Sim ou não? Isso daqui é para os discipuladores? Sim ou não? Isso daqui é para todos nós, amém? Então a Bíblia aqui está falando para toda a igreja. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Diga assim comigo: eu sou cooperador de Deus. Diga: eu sou lavoura de Deus. Diga: eu sou edifício de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, de que nós somos aqueles que vão cooperar com a obra, aqueles que vão ativamente serem usados pelo Senhor aqui na terra. Nós somos aqueles que vão ser um canal de Deus para manifestação do poder de Deus na vida de outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Agora, os dons espirituais que nós temos falado dia após dia, durante esses dias de propósitos, eles são instrumentos de Deus para nós sermos usados. São instrumentos de Deus para manifestação do poder de Deus. Uma vez eu estava dando aula no seminário, e eu estava falando a respeito das manifestações do Espírito, e o quanto é importante nós termos experiências espirituais, sentirmos a presença do Senhor, falar em línguas, e que nesse ambiente das experiências do Espírito Santo, alguns caem, alguns sorriem, alguns choram, e existem várias manifestações. E eu lembro que uma irmã levantou na sala de aula e ela falou assim: ah, pastor, mas o que o senhor me diz daquelas pessoas que elas ficam gritando na hora, né, desse ambiente de receber o Espírito? O que o senhor me diz dessas pessoas que ficam rolando no chão? Eu falei: irmão, isso é bênção, isso é o Espírito Santo, isso é de Deus, né? Cada um vai ter uma manifestação, cada um vai ter uma expressão de acordo com aquilo que está recebendo da parte de Deus. Quem entende, diga amém. E aí você sabe o que essa irmã falou para mim? Ela falou assim: pastor, eu não quero isso para mim. Eu falei: é verdade, você não quer isso? Ela: é, pastor, eu não quero. Mas irmã, isso é um presente de Deus. Ela falou: não, pastor, eu não quero esse presente. Eu falei: isso é sério isso que você está falando? Porque presta atenção, Deus tem vários presentes para nós. Pastor Mauro vai falar de 21, né? São 21 presentes, dons, manifestações, maneiras que o Senhor vai te usar. Se você rejeitar qualquer uma delas, você pode estar limitando o agir de Deus através da sua vida. Compreende? Nós precisamos estar na posição
de instrumentos que podem ser úteis nas mãos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos ser úteis, precisamos estar disponíveis para isso. Precisamos estar dispostos a ser usado por Deus, seja numa palavra profética, seja numa palavra de sabedoria, seja numa palavra de conhecimento, num discernimento espiritual, numa interpretação, às vezes numa oração de línguas, que aquilo vai edificar a sua própria vida, ou até mesmo num dom de contribuição, ou num dom de serviço, ou de ministério, onde você vai estar contribuindo com todo o corpo. Mas eu quero te dizer, qualquer um desses dons, o Senhor vai te usar grandemente, e muitas vidas vão ser marcadas, quando você for usado. Então, nós precisamos entender, que nós estamos aqui para cooperar, e a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:11, projeta para nós, Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, diga apóstolo, outros para profetas, diga profetas, outros para evangelistas, diga evangelistas, e outros para pastores, diga pastores, e outros para mestres, diga mestres. Então, nós entendemos esses 5 dons, que são 5 dons ministeriais, que o Senhor também deseja manifestar no nosso meio. Amém? Pastor Mauro falou dos dons lá de 1 Coríntios 14, Pastor Mauro falou dos dons lá de 1 Coríntios 12, de Romanos 12, e todos esses dons que ele falou são dons importantíssimos, e esses dons complementam os dons, dentro dessa lista que nós estamos ouvindo, nós estamos lendo nos devocionais. Porque aqui o Senhor mostra para nós pelo menos 5 dons. Um deles nós já repetimos, que nós já falamos sobre ele, que é o dom profético. Mas aqui, nesse capítulo 4, versículo 11 de Efésios, nós entendemos que cada um desses dons, eles são dons especiais. Diga dons, diga mais forte, dons especiais. Todos esses dons, eles são presentes do Senhor, e todos nós precisamos fluir nos 5 dons. Quem está entendendo? Você vai fluir nos 5 dons, de alguma maneira, isso numa graça comum. Nós entendemos que existe uma graça comum, e existe uma graça que é uma graça especial. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos e variedades de línguas. Então, nós vemos aqui dentro dessa lista, complementando aqueles dons que são dons, que também ele atinge a todos os irmãos. Todos nós seremos usados em todos os dons, porque o Espírito Santo, que opera os dons, ele mora dentro de você, diga amém. E ele já tem todos os dons. Os dons não é propriamente seu, os dons são do Espírito. Então, quando você tem um entendimento que você pode ser usado pelo Senhor, e que a habilidade, ela já está no Espírito Santo que está dentro de você, você então passa a fluir os dons espirituais. Amém? Tudo é uma questão de revelação. Porque o Espírito Santo, quanto mais revelação nós vamos tendo, do quanto nós podemos ser usados pelo Senhor, mais você vai ser usado por Deus. Amém? Esse tem que ser o nosso entendimento. Agora, nessa etapa, nós vamos ver que, dentro dessa lista de dons de Efésios, aqui que nós acabamos de ver, nós vamos ver que existe o apóstolo. Projeta para nós Efésios 4:11. O apóstolo, nós vemos o profeta, nós vemos o evangelista, os pastores e os mestres. Dentro dessa ordem que Paulo colocou, nós vamos alterar ela um pouco, e nós vamos trabalhar ela dentro de uma visão, onde Paulo estabelece que nós somos um edifício, amém? Então nós somos um edifício. Dentro de um edifício, nós
nós podemos atuar dentro da manifestação desses dons para a construção da obra do Senhor aqui na terra. Diga amém. Agora, aqui em Efésios 4:12, projeta para nós, ele fala o porquê desses dons. Pastor, por que esses dons, mesmo eles sendo dons especiais, por que toda a igreja tem que ser usada nesses dons? Por que eu tenho que manifestar o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre? Porque se nós olharmos, Deus estabeleceu esses ministérios com um propósito. Diga, Deus, diga mais forte, Deus estabeleceu os dons especiais com um propósito. Qual que é o propósito? O versículo 12 responde: com propósito, ou com vistas ao aperfeiçoamento, treinamento, capacitação. De quem? Quantos são santos aqui? Diga amém. Quem é santo, diga aleluia. Então, com o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual que é o problema de muitas visões por aí? Muitas visões, eles entendem os ministérios como sendo simplesmente algo individual, para alguém solitário começar a fluir. E não tem nenhum problema o profeta, o apóstolo, o evangelista, ele fluir no seu dom. Na verdade, é entendível e é lógico que ele vai fluir mais naqueles dons. Mas o propósito desses dons não é simplesmente fluir. O propósito desses dons é ele aperfeiçoar toda a igreja. Diga amém. Então eu sou pastor, Deus tem um ministério especial na minha vida como pastor. Então, o meu papel como pastor é levar a igreja a serem pastores. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim: o pastor, ele precisa transferir para você o dom de pastorear. Quem está entendendo? O profeta não é aquele que vai chegar e vai tacar profetada em você toda hora, não. O profeta é aquele que vai fazer o quê? Ele vai chegar e ele vai transferir para você, ele vai ministrar na sua vida e vai te treinar a profetizar. Quem está entendendo, diga amém. O evangelista, ele vai te treinar a evangelizar. Diga glória a Deus. E por isso que toda a igreja, ela vai fluir. Ela vai fluir nos 5 ministérios de acordo com a necessidade. De acordo com o convívio do dia a dia, você começa a fluir. Você começa a fluir no dom de evangelismo. Você começa a fluir no dom profético. Você começa a evangelizar em todos os dons. Por quê? Porque tem pessoas que têm um chamado especial para levar você a fluir naquele dom. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse tem que ser o entendimento. O entendimento dos dons especiais precisa ser esse. Agora, eu vou abrir um parêntese para você. Se você for olhar, tanto na palavra, como em toda a experiência que nós vemos de muitos lugares, você vai ver que é muito comum as pessoas ter essa atitude. Qual que é a atitude? É a atitude de querer ter um intercessor entre ele e Deus. Então você vê isso, talvez é uma herança nossa lá do catolicismo, né? Porque lá no catolicismo, as pessoas precisam de intermediários, né? Precisa do santo que interceda por ele, diante de Deus, ou algo do tipo. Então nós chegamos na igreja, e nós achamos que também tem que ser assim. Não, eu quero uma oração que vai chegar a Deus. Então eu vou conversar com o pastor, para o pastor orar comigo, porque a oração do pastor vai estar mais perto de Deus. Ou eu vou conversar com aquela irmãzinha, né, sapatinho de fogo, porque ela está mais perto de Deus, né? Aquela irmã só anda tremendo, né? Só anda gritando, orando em línguas, alta, aquele negócio. Então eu vou conversar com ela e falar: irmã, ora por mim. Por quê? Porque a nossa visão, às vezes, é que tem pessoas que a oração dela é ouvida, com medo da nossa própria oração não chegar até Deus. Mas
Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha o quê? Voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o versículo 6. Aqui o Senhor está falando o que Ele quer de mim e de você. Olha só. Vós me sereis reino de sacerdotes. O que mais? Nação santa. E são estas as palavras que falarás aos filhos. Se você entende, você vai perceber que aqui nós temos em torno de uns 2,5 milhões de pessoas para quem o Senhor está dirigindo essa palavra. 2,5 milhões. O Senhor está falando para todo o povo de Israel. O Senhor não está falando para uma tribo específica. O Senhor não está falando para um povo específico, mas o Senhor está falando para todo o povo de Deus. O desejo do coração de Deus foi que cada filho pudesse representá-lo aqui na terra. Essa é a visão de Gênesis 1, 28, 1, 26, onde você vê o Senhor falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele domine, para que ele me represente. Essa sempre foi a ideia de Deus. Mas se você olhar para o povo de Israel, também foi a ideia de Deus. Deus queria que todos fossem sacerdotes. Agora, presta atenção. O que significa ser sacerdote? Ser sacerdote significa você ter livre acesso a Deus. Ser sacerdote fala de você ser alguém que tem comunicação com Deus, tem relacionamento. O sacerdote basicamente é aquele que pegava as causas do povo e levava até Deus. A vontade de Deus não é que tivesse alguns sacerdotes dentro do povo. A vontade de Deus é que todo o povo fosse um reino de sacerdotes. Então vira para quem está ao seu lado e fala assim: o propósito de Deus para a sua vida é que você seja sacerdote. Sacerdote é aquele que flui. O ministro ou sacerdote é aquele que manifesta, é aquele que é instrumento de Deus, é aquele que é usado por Deus nas ocasiões que Deus necessitar. Quem está entendendo? E eu vou te dizer, Deus quer te usar todo o tempo. Deus quer te usar toda hora. Deus quer usar você para falar lá no seu trabalho, na sua casa, no seu serviço, na escola, na universidade. Deus quer usar você em todos os ambientes. O Senhor deseja usar nós todo o tempo. Seja desde um serviço que você faz, a uma palavra que você libera na vida de alguém. O Senhor deseja te usar. Deseja nos usar. Mas esse povo, assim como muitos hoje em dia, lá no capítulo 20, versículo 19, esse povo tem uma atitude. O povo de Israel, ele passa a ter uma atitude. Qual que é a atitude do povo? E eles disseram a quem? A Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O problema muitas vezes está que nós queremos um Moisés entre nós e Deus. Nós queremos alguém que fale com Deus por nós. É mais fácil você chegar em alguém e falar: fulano, ora por mim. Eu tive um problema, intercede por mim aí. Ou eu estou com um problema financeiro, ora por mim, me abençoa. E não tem problema nenhum alguém te abençoar, mas preste atenção. Isso não pode levar você a perder a sua identidade de sacerdote. Você tem acesso direto ao Senhor. Você pode falar diretamente com o Senhor. Você tem esse livre acesso. Mas quando você coloca alguém entre você e Deus, você está limitando a sua identidade.
aquilo que Deus poderia fazer através de você, ou o relacionamento que poderia ser construído entre você e Deus, ele naquele momento, ele é impedido por causa de uma mentalidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, essa é a visão. Muita gente tem esse entendimento. Ele olha para o pastor, ele olha para o irmãozinho lá, sapatinho de fogo, ele olha para o líder de célula, ele olha para o discipulador, e ele depende espiritualmente daquela pessoa. Agora preste atenção, nós estamos aqui para lutar as guerras uns dos outros, amém? Isso vai acontecer, mas isso não pode te levar a estar engessado na sua casa. Isso não pode impedir você de não ter esse relacionamento, esse acesso, essa declaração, esse entendimento de que Deus está te ouvindo. Não pode impedir. Você não precisa de intermediários. Você tem acesso total ao Senhor. Diga amém. Agora, se nós olharmos dentro de Efésios 4:11, nós vamos ver que dentro da sequência, nós começamos com o ministério apostólico, e esse é o primeiro dom que eu quero falar hoje, o dom do apóstolo. Se você olhar no original, a palavra apóstolo, ela significa enviado, e enviado aqui no sentido de levar uma mensagem. Aquele que envia uma mensagem, geralmente os apóstolos, eles eram termos que não é um termo cristão, ok? O termo apóstolo não é um termo cristão, ele era um termo de guerra. Então, quando as pessoas, os reis, eles precisavam enviar uma mensagem da guerra até o rei, eles então enviavam os apóstolos. Os apóstolos são os mensageiros, é aqueles que fazem a leitura da guerra e leva para o rei e fala como que a guerra está. Quem está entendendo? Esse é o sentido original da palavra apóstolo. Agora, nós precisamos fluir também nesse dom, porque apóstolo é aquele que sabe ler a planta, ele sabe ler a edificação, ele tem a visão clara de Deus, do propósito de Deus naquele determinado lugar. Essa é a visão apostólica, esse é o dom do apóstolo. Ele entendeu a visão, ele entendeu com clareza a vontade de Deus para a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Agora, lá em 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque de Deus somos o quê? Diga bem forte: cooperadores. Diga mais alto: cooperadores. Fala para quem está à sua direita, fala assim: cooperadores. Fala para quem está à sua esquerda: cooperadores. Olha para cá. Você é um cooperador do Senhor. Você não é um espectador. Você não é uma plateia. Você é um cooperador. O apóstolo é aquele que está cooperando. Ele entendeu a leitura da planta, e ele agora coopera. Projeta para mim Isaías 6, lá no versículo 8 diz assim, eu gosto desse texto, porque esse texto, ele mostra Isaías entendendo isso. A Bíblia diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você olhar nesse texto, Isaías, ele ouviu de Deus que havia uma necessidade. O próprio Deus estava falando: quem que nós vamos enviar? Quem que nós podemos usar? Esse é o papel apostólico. O papel apostólico é aquele de ser enviado. Deixa eu te perguntar nessa noite: você está disposto a ser enviado em nome do Senhor? Diga amém. Quem está disposto, levante sua mão e fala assim: eu estou. Precisamos estar dispostos a ser enviados pelo Senhor. O que Deus quer de você? Você precisa estar disposto. Isaías entendeu que havia uma necessidade. Isaías entendeu que havia uma situação de necessidade, e aqui você vê a célula da Trindade conversando entre si,
E falando o quê? Alguém precisa ir lá fazer a obra. Alguém precisa ir lá colocar a mão na massa. Alguém precisa ir lá e pregar. A Bíblia diz que Isaías ouve e ele fala o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você sabe, se você ler o texto desde o início, você vai ver que Isaías, para chegar nessa frase, ele precisa antes ter um encontro com o Senhor. Depois desse encontro com o Senhor, ele percebe a sua situação, que era um homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo que era impuro, igual a ele. Mas ele diz algo: mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quantos aqui viram o Senhor? Diga amém. Eu quero te dizer, se você viu o Senhor, você já está mais do que capacitado para ser usado nas mãos do Senhor. Amém? Se você viu o Senhor, se você teve um encontro com o Senhor, eu quero te dizer, a capacitação que você precisa já está dentro de você. O Senhor já te capacitou. Agora, o que precisa para ser usado? Precisa dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se alguém precisa pregar, que seja eu. Se alguém precisa manifestar o dom de cura, que seja eu. Se alguém precisa, se o Senhor quer liberar uma palavra profética, que seja eu. Que seja através de mim. Essa é a disposição de Isaías. Que seja através de mim, Senhor. Quando nós estamos orando aqui à noite, durante esse jejum, uma das coisas que eu sempre falo para Deus, eu fico orando. Se você ficar perto de mim orando, você vai ouvir eu orando isso. Senhor, não usa meu irmão, não, usa eu. Não usa ele, não, usa eu. Eu quero ser usado pelo Senhor. Se tem uma palavra profética agora, joga em mim. Se tem uma palavra de conhecimento agora, traz para mim. Eu quero ser usado, eu quero ser usado. Você deveria orar assim todo o tempo. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. O que o Senhor quer fazer aqui? Que seja através de mim. Que seja através de mim. Quem está entendendo? Tem que ser através de nós. Esse é o coração de disposição. Agora, toda vez que você falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 9, o Senhor vai dizer assim para você: então disse ele, vai e dize a este povo. Quando você se dispõe, o Senhor te envia. Quando você se dispõe, o Senhor manda você ir. Quando você se dispõe, e por isso, tenho falado isso na minha rede, eu tenho falado para alguns irmãos, eu tenho falado que os dons, eles não são passivos. Você não senta na sua cadeira e fica aguardando o dom vir. Não, você se dispõe e o dom vem. Quem está entendendo? Você se levanta do seu lugar e quando você está indo em direção ao irmão, Deus traz o dom para você. Quem está entendendo? Tem que ser ativo. Por isso, lá em 1 Coríntios 14, versículo 1, a Bíblia diz o quê? Procurai, escolhei. Essa palavra, ela é ativa, ela não é passiva. Só pode ser usado por Deus aqueles que estão ativamente dispostos a serem usados por Ele. Aqueles que já se levantaram para ser usados, aqueles que já foram para ser usados, esses vão ser usados. Mas aqueles que estão esperando, aguardando alguma coisa acontecer, dificilmente serão usados pelo Senhor. Quem está entendendo? Você precisa estar nessa disposição. Agora, o que nós precisamos, a primeira instância aqui, é entender, dentro deste dom do apostolado, que nós precisamos aprender a ler a planta da visão que o Senhor nos deu. Qual que é a visão clara? Nós somos um edifício vivo. Nós somos um edifício de Deus. O que nós precisamos agora para ser usado nas mãos do Senhor? Nós precisamos desse dom apostólico. Entender o que Deus quer construir, o que Deus quer fazer através de nós, o que Deus espera da igreja. O que Deus espera de mim na minha célula? O que Deus espera de mim nos cultos? Pastor, muita gente me pergunta, por que eu tenho que ir no culto? Esse não entendeu ainda o dom apostólico, ele não tem ainda o entendimento, a leitura da planta. Como que ele vai ter esse entendimento? Através da vida de outros irmãos, que têm esse dom fluindo.
de irmãos que já estão fluindo no dom apostólico, que podem repassar esse entendimento, essa visão do todo. Pastor, por que eu tenho que liderar uma célula? Pastor, por que eu tenho que frequentar uma célula? Por que eu tenho... E eles fazem tantas perguntas, mas porque ainda não entenderam a visão, não entenderam a leitura do edifício. Agora, por que é tão importante esse dom em nosso meio? Porque todos precisam ter uma visão clara da edificação dentro do seu coração. Diga para quem está ao seu lado, você precisa ter uma visão clara da edificação dentro do seu coração. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que um homem, ele passou numa construção, e lá estavam 3 pedreiros construindo. Ele perguntou para o primeiro, rapaz, o que você está fazendo? Ele falou, olha, eu estou assentando tijolo. Ele então foi para o segundo e perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou levantando uma parede. E ele foi para o terceiro e perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo um palácio. Tudo é uma questão de visão. Alguns vão falar, vão te perguntar, por que você ora? Alguns vão responder, eu oro porque tem que orar. Eu oro porque tem que orar, eu oro porque o pastor mandou. Eu oro porque o líder falou que tem que orar, e nós temos que alcançar esse alvo. Eu oro porque tem que alcançar o alvo de oração. Então tem gente que ele fica até bravo com o alvo de oração. Para que esse negócio de alvo? Não vou anotar nada não, que não sei o que, porque ele não entendeu. Para ele é só um alvo. Para nós não. Para nós estamos construindo um ambiente espiritual, que no dia 13 e 14, o fogo de Deus vai descer nesse lugar. E nós vamos alcançar algo em Deus. Tudo é uma questão de leitura da planta. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que nós estamos construindo? Efésios 1:19 diz que nós estamos construindo a família de Deus. Efésios 1:19. A Bíblia diz que nós somos família. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Errei o texto? Efésios, errei o texto. Não é 1:19. Bem, vamos pular então, né? Igual a gente faz na célula, né? A gente pula, né? Esqueceu, pula. Anotou errado, pula. Mas nós estamos aqui para construir, para edificar o quê? Família de Deus. Nós somos a família de Deus. Família de Deus é construída, irmão. Nós construímos, o casal novo que ele acaba de casar, ele precisa construir a família. Quando que ele constrói a família? Quando vem os filhos. Não é verdade? Os filhos chegam, aí ele vai entender o que é família. Aí começa a acordar de madrugada para dar leite para a menina, e aí começou a família. A família começa quando ela vai começando a ter os integrantes. Né? Os integrantes vão crescendo e você vai começando a ter família. Família dá problema? Família dá confusão? Na sua não, né? Mas eu conheço muitas que dá. Dá confusão, dá problema. Nós somos família de Deus. Em algum momento alguém vai arranhar em alguém. Quem está entendendo? Mas tem que ter a leitura que nós estamos Casais que querem separar, o grande problema é esse. É que ele acha que o negócio veio pronto, mas não veio. Tem que construir. Tem que construir. Outra coisa está lá em 2 Timóteo 2:3. Que diz que nós somos exército. Nós somos soldados do Senhor. Olha só, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós estamos também edificando exército de Deus. A igreja é um exército do Senhor. Mas em 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos lavoura. A lavoura é aquela que é cuidada, aquela que é plantada, regada. Quem está entendendo? É um grande jardim, uma grande lavoura, que vai dar seu fruto. Mas 1 Pedro 2:5 diz que nós somos edifício. Projeta para nós 1 Pedro 2:5. Diz que nós somos edifício. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos casa, nós somos edifício.
Nós estamos construindo um grande edifício espiritual. Quem está entendendo? Precisamos construir. Agora, qual que é o tamanho da obra que você quer edificar? Qual que é o tamanho da obra que você quer construir em Deus? Isso vai depender do quanto você está disposto a ser usado pelo Senhor. Compreende? Então, eu achei interessante, eu estava conversando com um irmão, um líder, e ele falando para mim, pastor, eu estava há muito tempo num retiro, e eu estava sentado no fundo, e eu percebia que os irmãos na frente estavam recebendo muito do Senhor. Os irmãos na frente, cada palavra que o pastor falava, eles vibravam e estavam cheios do Espírito. E eu estava lá atrás só olhando para aqueles irmãos. E dentro de mim, algo começava a queimar. Eu falei, Senhor, eu quero aquele negócio ali. Aí teve um intervalo. Aí ele falou para mim, pastor, aí eu levantei na hora do intervalo. E eu sentei lá na frente, junto com os irmãos. E eu pensei, rapaz, eu não vou ficar perto desses irmãos mortinhos aqui perto de mim não, viu? Eu vou lá para aqueles lá que estão fervilhando, né? Eu quero é aquilo lá, eu não quero nem isso aqui não. E ele disse que ele levantou, ele foi lá para frente. Aí ele disse que quando sentou lá na frente, o pastor começou a pregar de novo no retiro, ele disse que começou a ser cheio do Senhor. E algo que ele não estava sentindo lá atrás, ele passou a sentir na frente, junto com os irmãos. Preste atenção, você vai determinar o quanto você vai ser usado por Deus. O que você quer ser usado? Em que área? Senta perto de gente que está fluindo naquela área. Senta perto, anda com aquelas pessoas que estão fluindo naquilo que você deseja. Você está desejando fluir no dom apostólico? Você está desejando fluir num dom profético? Você quer fluir em liderança? Senta, anda com gente assim. Você precisa falar em línguas? Então vai andar com quem fala em línguas, com quem ora em línguas. E como diz Paulo, quem ora em línguas mais do que todos os outros. Paulo diz que ora mais do que todos. Vai andar com quem ora mais do que todos. Ele só ora orando em línguas. Anda com ele que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Amém? É assim que nós precisamos. Eu sempre tive esse conceito. Quando esse irmão falou para mim, eu falei, irmão, isso testifica. É o que eu quero também. Quando eu quero algo de alguém, eu começo a ler sobre ele, eu começo a andar perto dele, eu aproximo. Para quê? Para receber a unção que está sobre a vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o segundo dom que eu quero falar é o dom de evangelista. O dom apostólico é o dom que lê a planta e que está disposto a ser enviado. Mas o de evangelista, dentro da edificação, ele é aquele que busca as pedras. Quem está entendendo? Por que a obra de Deus não é feita de tijolo? Porque tijolo na Bíblia significa obras humanas. A obra de Deus não pode ser feita com esforço humano, com algo que flui da natureza humana. A obra de Deus precisa ser feita com algo que é da natureza de Deus. A pedra, ela já vem, ela já vem de fábrica da natureza. Você não precisa criar pedra. Está entendendo? O tijolo não. O tijolo você precisa formar, você precisa fazer e tudo mais. Por isso que o grande edifício do Senhor é feito com pedras. Agora, a Bíblia está dizendo aqui nesse texto o quê? Também vós mesmos, como o quê? Como o quê? Pedras. Olha para uma pedra do seu lado e fala assim, irmão, você é uma pedra. E isso é um elogio, amém? Você é uma pedra, mas uma pedra que vive. É uma pedra viva. Amém? Você é uma pedra viva. Agora preste atenção. Quando alguém falar assim, eita, esse meu marido é uma pedra, ou essa minha esposa é uma pedra, você vai dar glória a Deus. Você não vai achar ruim. Porque é mesmo, é uma pedra. Amém? Só que é uma pedra viva. Agora presta atenção, o próprio Jesus é uma pedra, só que ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a coluna. Nós somos pedras. E a função ministerial do evangelista, o dom de evangelismo é para buscar pedras. Ele é aquele que vai lá buscar pedras para construção.
Ele é aquele que busca, que evangeliza, que busca novas pessoas para Jesus. Existem muitos irmãos no nosso meio que ele tem esse dom especial, o dom de evangelismo. Eu conheço vários irmãos que muitas vezes eles deixaram esse dom morrer dentro de si, ou eles retiveram a manifestação desse dom. Eu tinha um líder há muito tempo atrás, que ele abriu uma célula, a célula dele estava morrendo, tinha 2 pessoas só, e ele estava lá naquela luta, eu lembro de ter sentado com ele, eu conversei com ele então se levantou, e ele falou, eu vou abrir uma célula. Eu, amém, pode ir. E essa célula dele estava dando umas 10, 20 pessoas já, e eu não conhecia, eu era o discipulador dele na época. E ele então pegou e me falou, vamos lá visitar minha célula embrião, era como nós chamávamos. E aí eu, vamos lá. Ele pegou e me levou, sabe para onde? Para uma boca de fumo, lá na 44. Aí eu fui chegando junto com ele, aí eu vi aquele tanto de gente na porta da casa, só que o pessoal estava fumando, no escuro. Eu falei, meu Deus, para onde que esse irmão está me levando, né? E aí ele chegou, quando ele chegou, o pessoal tudinho apagou o cigarro. Aí eu, o que vai ser aqui, né? Aí ele sentou, aí ele começou a pregar e tal, e o pessoal. E ele começou a trazer esse povo para o culto, começou a trazer esse povo para as vigílias. E isso começou a acontecer um mover naquele lugar, dentro da boca de fumo. Eu falei, gente, tem lugar que eu nunca vou entrar, mas tem gente que tem um dom de evangelista, que ele vai entrar naqueles lugares, ele vai resgatar as vidas do inferno, literalmente. É o dom do evangelista. Tinha irmãs, há muito tempo atrás, eu lembro de irmãs que elas entravam com uma fila de gente na célula, de visitante, uns 10, 15 visitantes dentro da célula. Ela arrastava pessoas para a célula. Tem gente que tem facilidade, por quê? Porque tem um dom de evangelista. É um dom especial que está fluindo dentro dele. Isso não necessariamente vem na vida do pastor, não. Na vida de alguém especial, que você pensa que é especial, não. Isso vem na sua vida. Você precisa estar aberto e descobrir qual que é o dom especial que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo para você especial. Às vezes você é um grande evangelista, e você tem retido isso dentro do seu coração. Eu quero te dizer, nos próximos dias, são dias de você arrebanhar pessoas para Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer. Compreende? Agora, tem que entender. Agora, todos nós precisamos fluir nesse dom também. Só que numa graça comum. Aqueles que fluem especialmente, eles precisam fluir mais, mas eles precisam compartilhar com os outros o seu dom especial. Ele precisa ensinar outros. Então eu gosto muito do Giles, pastor Giles Steven. Ele é um evangelista. Então eu já conversei várias vezes com ele, e ele vai falando como que é que ele faz as cruzadas, como que ele faz os movimentos evangelísticos dele. Ele é o autor daquele livro, 11ª Questão, e ele tem todo um trabalho evangelístico. Muitos livros dele são voltados para evangelismo. Então, qual que é a função dele? A função dele é treinar a igreja para o evangelismo. Lá em Goiânia, uma época, eles fizeram um encontro lá grande, né, com esse material dele. Material, 11ª Questão, e o povo entrou nas escolas, entrou nas universidades, iam para os trabalhos e começavam a compartilhar aquele livro, para resgatar as pessoas. Mas quem que fazia isso? Os irmãos. Eram os irmãos que faziam, sendo orientado pelo evangelista. Quem está entendendo? Nós precisamos fluir, você tem que fluir. Nesses dias de encontro, são dias de você fluir no evangelismo. Diga amém. Você precisa trazer pelo menos uma pessoa para esse encontro. Tem alguém que você conhece que precisa de Jesus? Levante sua mão. Tem alguém? Levanta a mão, fica com a mão erguida. Tem alguém? Agora, olha a sua volta para você ver o tanto de gente que está com a mão erguida. Se cada um trouxer um para o encontro, quantas pessoas nós vamos ter aqui para ganhar para Jesus?
muito mais de 500 pessoas. É verdade ou não é? Deixa Deus te usar, você já sabe aonde é o seu local de ataque. Você já sabe aonde você pode evangelizar, porque você sabe aonde tem necessidade. Quem está entendendo, diga amém. Seja usado pelo Senhor. Então a Bíblia está falando que nós somos pedras que ganham pedras. Pedras que buscam pedras. Nós somos os servos que saem para buscar novas pedras para essa construção, para essa edificação do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora preste atenção, eu vou te dizer uma coisa. O evangelismo é algo que só um filho de Deus pode fazer. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? É uma incumbência que Deus deu para mim e para você. Nós fomos incumbidos disso. O Senhor nos deu essa missão de buscarmos mais pedras, de evangelizar. Agora, se nós não fizermos isso, então nós vamos estar nos anulando dentro de um dom e até mesmo de ser um instrumento de Deus nesse lugar, nessa cidade. Nós precisamos ser usados pelo Senhor. Agora, qual que é o melhor dom, pastor, para mim ser usado hoje, no dom de evangelismo? Qual que é o melhor ambiente, para mim ser usado nesse dom? O melhor ambiente é dentro dos seus relacionamentos. Seus vizinhos, pessoas que você conversa, pessoas que você tem relacionamento no seu trabalho, na sua escola. Esses ambientes são os ambientes onde você precisa fluir. É nesses ambientes que você precisa resgatar pessoas. Pastor, não tenho muitos contatos. Tem alguém que você passa na rua e você cumprimenta. Tem alguém que você lá no trabalho puxa conversa com você. Você tem muito ambiente para isso. Mas você precisa estar disposto a ser usado nesse dom. E Deus vai te usar. Amém? Terceiro dom é o dom de mestre. E Efésios 4:11 diz que nós também precisamos fluir no dom de mestres. E alguns, eles vão ter essa capacidade especial para fluir no ensino. Nós já falamos do dom de ensino lá no início. Mas esse dom aqui, ele é um dom especial. O pastor Mauro é um mestre. Ele tem um dom especial. Então, ele precisa ensinar a igreja a ensinar. O dom especial é aquele que incentiva a igreja a fluir no dom de ensino. O dom de ensino especial é aquele que ativa a igreja a ensinar outras pessoas. Agora preste atenção. Enquanto o apóstolo é aquele que lê a planta, enquanto o evangelista é aquele que busca as pedras, o dom de ensino, o mestre, é aquele que lapida as pedras. Romanos 12:2, projeta para nós. A Bíblia diz, em Romanos 12:2, e não vos o quê? Conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu preciso ser lapidado e transformado? Para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga assim comigo, eu quero experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você deseja isso, esteja aberto a ser lapidado pelo Senhor. Agora, mais do que isso, você é o grande lapidador de pessoas. Você é a pessoa que precisa pegar o novo convertido ali, o novo irmão que acabou de chegar, e precisa ensiná-lo, precisa mostrar para ele, levá-lo através da palavra, em amor, para que ele seja transformado. Duas palavras eu gosto desse texto, a palavra conformar e a palavra transformar. São as mesmas palavras com prefixos diferentes. Então a palavra conformar é o quê? Permanecer na forma. Mas a palavra transformar é mudança de forma.
Nós precisamos entender que quanto mais nós recebemos da palavra, mais nós mudamos para a forma do Senhor. O grande propósito nosso, e isso precisa ser um propósito da igreja, é que você vai levar cada novo que está perto, que está dentro das nossas células, a ele estar na forma de Cristo. Essa é a forma. O Senhor, Ele tem uma forma. O Senhor, Ele tem uma maneira. E nós precisamos conduzir as pessoas a essa maneira. Nós precisamos conduzir as pessoas até o Senhor. Essas pedras, elas precisam ser lapidadas. Para quê, pastor? Para que essas pedras precisam ser lapidadas? Porque vem um próximo dom, que é o dom. Qual que é o dom? O dom do pastor. Fala para quem está do seu lado, fala assim, o dom pastoral. O ministério pastoral, ele é um ministério que ele tem uma outra função. Enquanto o de mestre, ele tem a função de lapidar as pedras, o ministério pastoral, ele tem a função de encaixar e guardar a edificação. O pastor é aquele que pega um aqui, coloca no lugar dele, ele leva um para o lugar dele, e ele encaixa as pessoas nos seus devidos lugares. Ele é aquele que vai lá, e nós podemos usar, por exemplo, a ilustração da ovelha e do pastor, o bom pastor. A Bíblia diz que o bom pastor, ele deixou as 99 aonde? No aprisco, Mateus 18, 12. A Bíblia diz que ele deixou as 99 e foi em busca da que se perdeu. Presta atenção, olha para cá. Tem muitas ovelhas dentro das igrejas que elas estão desencaixadas. Desencaixadas. A minha função como pastor é treinar você, líder, discipulador e membro, a conduzir essas pessoas aos seus devidos lugares, para que elas fluam mais. Eu tenho falado isso para os discipuladores que andam comigo, para alguns líderes, e eu tenho falado para eles, se o irmão não está encaixado dentro da sua liderança, direciona ele para um lugar onde ele vai fluir, para um lugar onde ele vai manifestar, para um lugar onde ele vai se sentir bem, onde ele pode ser usado nas mãos de Deus. Encaixe as pessoas. Esse é o papel do pastor. O pastor é aquele que encaixa. Você permitir que uma pedra fique desencaixada, não é o papel de um pastor. E preste atenção, todos nós aqui somos pastores. Você é pastor. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é pastor também. Fala assim, existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você, de guardar e encaixar cada novo irmão que chegar no nosso meio. É um papel nosso. Eu estou aqui para te incentivar a isso, para te ensinar a fazer isso. Pastor Mauro, os pastores, nós estamos aqui para conduzir você a isso. Essa é a nossa função, encaixar, porque o pastor é aquele que direciona as ovelhas. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Mas o pastor, além de direcionar e cuidar das ovelhas, ao fazer isso, ele vai trazer crescimento de vida. E ele vai colocar cada ovelha no seu lugar, onde ele vai fluir cada vez mais. Nós estamos nesses dias falando dos dons, porque nós queremos que você flua naquilo que Deus te deu. E preste atenção, Deus te deu muitas coisas. Seu irmão do teclado, Marcos. Você pode ser usado por Deus para abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas. Preste atenção, olha para cá. Tem gente dentro da sua célula que está desencaixada. Quando nós olhamos para a parábola dos talentos, nós vemos que o único que não funcionou foi aquele que tinha apenas um dom, um talento. Foi aquele que parecia que tinha pouca coisa. A Bíblia diz que ele enterrou. A nossa responsabilidade é pegar esse irmão, que por mais que ele tenha só um talento, por mais que ele tenha, que pareça que ele tenha poucas habilidades, a nossa função é falar para ele, irmão, levanta daí,
vem para cá, eu vou te jogar nos ombros e vou te levar de volta para o aprisco. Eu vou levar você a fluir. Eu vou te ajudar. O que você precisa? Aonde você se sente bem? Eu quero te acompanhar, eu quero te ajudar nisso. Eu vou levar você a fluir. Qual que é a sua dificuldade? Sua dificuldade com o pecado? Então vem cá, eu vou te colocar no ombro. Você não precisa andar com as suas pernas não, anda com as minhas. Essa é a função do pastor. Mas eu deixei de falar um dom, eu quero encerrar com ele. É o dom profético. O ministério profético, o dom especial de profecia, ele é o último dom dentro dessa edificação. Enquanto o apóstolo ele lê a planta, enquanto o evangelista é aquele que busca as pedras, o mestre é aquele que lapida as pedras, e o pastor é aquele que encaixa as pedras nos seus devidos lugares e guarda os materiais da construção. O profeta é aquele que vem para trazer as correções que precisam ser feitas dentro da obra. O profeta, se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Projeto versículo 1, 14, 1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas o quê? Mas o quê, irmãos? Principalmente. Olha essa palavra, tanto que ela é forte. Dos 20 dons, principalmente você precisa fluir no dom de profecia. Isso é um direcionamento de Paulo. Olha o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quando nós entendemos esse ministério profético, o quanto ele é importante dentro da igreja, porque ele é aquele que ele ensina, e por isso a palavra edifica. Ele é aquele que constrói. Quando você libera uma palavra, você está construindo na vida daquele irmão. Você está construindo algo espiritual dentro daquele irmão. Às vezes quando você é usado na palavra profética na vida do irmão, ele passa a dar as respostas diferentes, porque ele aprendeu determinadas coisas através de uma palavra empenhada. Mas você também, através do dom profético, você tira pedras que estão lá entulhadas na construção, você puxa ela de lá e traz ela para o lado. Porque exortar no original é trazer para o lado. Eu trago para o lado. Aquela pedra que não está funcionando, eu trago ela para o lado, para direcionar ela, para mostrar para ela que ela não pode ficar ali. Ela não pode ficar ali acomodada. Ela não pode continuar acomodada. Ela não pode ficar fora da edificação. Ela não pode ficar a mercê. Ela não pode ficar à beira do caminho. Ela não pode sentar na arquibancada e criticar o jogo. Alguns irmãos se dão o luxo de olhar para a obra. Eles sentam na arquibancada e eles criticam o jogador, eles criticam o atacante, o zagueiro, o goleiro, o juiz. Coloca a chuteira no pé e desce para o campo, meu irmão, e vai fazer o gol. É esse o papel de cada crente. Você não foi chamado para ficar na plateia. Você não foi chamado para ficar na arquibancada. Você não foi chamado para ficar à beira do caminho. A beira do caminho é onde as aves vêm e roubam a palavra. Você foi chamado para estar dentro, inserido, funcionando, encaixado, trazendo a sua contribuição para a edificação ficar de pé. Quem está entendendo, diga amém. Mas por último, além de edificar, trazer para o lado. Se puder deixar o texto para nós,
além de trazer para o lado, você também foi chamado para consolar aqueles que estão desanimados. Tem gente no nosso meio que às vezes está desanimado. O dom profético é aquele que traz ânimo, é aquele que anima, é aquele que chega para o irmão e fala: meu irmão, permanece nesse caminho, porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Persevera, continua, vai em frente. Isso é uma palavra profética de consolo. Está vendo o tanto que é importante? Eu sempre faço questão de, quando o irmão chega para mim e libera uma palavra sobre a minha vida, eu faço questão de depois chegar nele e falar: irmão, trazer um feedback para ele. Irmão, aquilo que você falou de fato é isso mesmo. Por quê? Porque isso vai trazer consolo, isso vai trazer incentivo para ele ser mais usado nas mãos de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Tem muitos irmãos, olhe para cá. Domingo passado, Deus ministrou fortemente no meu coração uma palavra para a nossa igreja, onde nesses dias, de 21 dias, Ele estaria trazendo pessoas para dentro de um rio profundo, um rio onde você poderia restaurar, um rio onde você poderia ter experiências ainda marcantes, muito mais marcantes do que a que você teve no passado. E eu percebo que às vezes no nosso meio, muita gente desanimada, cansada, pessoas que estão a ponto de chutar o balde, pessoas que estão desorientadas, desencaixadas. Nessa noite é a noite dos ministérios fluírem na sua vida. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, e você de alguma maneira se sente desencaixado, se você se sente cansado, se você se sente frustrado, eu queria te convidar a vir aqui na frente, porque eu sei que Deus está dando palavras agora para os irmãos, e palavras proféticas vão fluir agora no nosso meio. Você crê nisso? Se você está nessa condição, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu não estou, eu sinto um peso, eu sinto um cansaço. Às vezes eu sinto um desânimo, às vezes eu sinto uma desorientação, às vezes eu não sei o que Deus quer de mim. Tenha liberdade, você vai dar oportunidade para os irmãos orar com você. Deus vai liberar palavras proféticas. Eu sinto que tem gente, tem muita gente. Eu quero te dizer, Deus tem ainda algo para você, filho. Às vezes você está entristecido. Você que está aqui na frente, nessa condição, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor. Seja ela de consolo, de exortação, seja ela de edificação.